Paulina Isabel de Queiroz, construída no final da década de 20. É tombada como patrimônio cultural da cidade de Santander. Abrigou vários serviços públicos, entre eles a Escola Profissional Mista Secundária e a Seção de Puericultura, o Serviço de Assistência Médica, Hospitalar e Pronto-Socorro. Também o Gabinete do Prefeito, a Junta do Serviço Militar e a PROSAN. Em setembro de 1992 foi inaugurada a Casa da Palavra, equipamento cultural que tem reflexão sobre as diversas linguagens culturais contemporâneas, o seu fio condutor. O casarão faz parte dos imóveis andreense, de construções de fase posterior aos sobrados. Esse é um pouco da história da Casa da Palavra. Eu não pude entrar por dentro porque foi fechado por causa da pandemia. Então foi isso e até o próximo vídeo. Tchau! Oi, professor, hoje eu vim entregar trabalho lá do Google Sala de Aula de Eletiva. O tema que eu escolhi é o Museu Ipiranga, que fala sobre Dom Pedro, que é um patrimônio cultural e histórico. O museu foi inaugurado oficialmente em 7 de setembro de 1895, com o nome do Museu de História Natural. Este importante símbolo da independência do Brasil está vinculado à Universidade de São Paulo desde 1963. Como uma instituição científica, cultural e educacional, que exerce pesquisa, ensino e extensão com atuação no campo da história. É responsável por um grande acervo de objetos mobiliários, obras de artes com relevância histórica, especialmente aquelas que possuem alguma relação com a independência do Brasil ou o período histórico correspondente. Uma das obras mais conhecidas de acervo é o quadro Independência ou Morte, pintado pelo artista Pedro Américo em 1888, recebendo em média 350 mil visitas anuais. Isso é mais ou menos o que a gente sabe sobre o Museu Ipiranga, sem contar dos corpos e as exposições. Olá, boa tarde. O Cristo Redentor é um monumento de Jesus Cristo, líder religioso e maior representante do cristianismo. A estátua dos braços abertos representa paz e amor. É um dos locais de maior visitação do Brasil e do mundo. O Cristo Redentor foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931. Um breve resumo. O Cristo Redentor é um monumento que representa paz e amor. A beleza e a representação religiosa e cultural do monumento inspirou muitos artistas brasileiros na composição de suas músicas. O cantor Vitor Teixeira, mais conhecido como Teixeirinha, compôs a música Percorrendo o Meu País e reverenciou a estátua. Veja, lá na Guarabara, fiquei encantado, fui no Corcovado, Cristo Redentor. Cristo Redentor foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931. Essa data é uma das mais importantes do catolicismo no país, quando comemora-se o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A localização do monumento está em um dos locais mais exuberantes da cidade do Rio de Janeiro, conhecida como a Cidade Maravilhosa. O Cristo Redentor está localizado no Morro do Corcovado, no bairro de Santa Teresa e nas proximidades do Parque Nacional da Tijuca. A construção do monumento durou 9 anos, de 1926 a 1931. E o engenheiro principal foi Heitor da Silva Costa. O Cristo Redentor pesa 1.145 toneladas, tem 38 metros de altura e foi construído com um tipo de rocha anticorrosiva, chama Pedra de Sabão. O local recebe em torno de 5.000 visitas turísticas por dia.
Ainda na capela da Nossa Senhora Aparecida são celebrados batizados, casamentos e ações de Eucaristia. Essa é a minha apresentação Patrimônio Cultural de Eletivo. Eletivas, meu patrimônio, nosso patrimônio cultural, saguão do Teatro Municipal, trabalho de eletivas. Eu escolhi esse patrimônio porque gosto muito de ver obras de autores. Esse patrimônio é importante porque o teatro também tem notabilidade histórica, pois foi o palco da Semana de Arte Moderna. É muito bom ver as obras de outras pessoas, são muito lindos. O saguão fica no andar térreo do prédio da biblioteca, onde encontra as entradas do Teatro Municipal. Eu gostaria de visitar este teatro um dia. Elevador Lacerda. É um sistema de transporte público da cidade de Salvador, capital do estado brasileiro da Bahia. Trata-se do primeiro elevador urbano do mundo. Em 8 de dezembro de 1873, quando a primeira torre foi inaugurada, era o elevador mais alto do mundo com 63 metros. A estrutura atual é de 1930, com 72 metros de altura. Faz transporte de pessoas entre Passa Cairu e a Cidade Baixa e a Praça Tomé de Souza. Na Cidade Alta, é um dos principais pontos turísticos e cartão postal da cidade. Do alto de suas torres, descortina-se a vista para a Baía de Todos os Santos, o mercado modelo, ao fundo da fonte de São Marcelo. São duas torres, umas que sai da rocha perfurada à ladeira da montanha, equilibrando as cabines, e outra mais visível quando articula a primeira torre descendo o alto nível da Cidade Baixa. O elevador mais famoso da Bahia chega a transporte de 900 mil passageiros por mês, ou em média 28 mil, chega por dia ao custo de 15 centavos de reais por passageiro, num recurso de 30 segundos de duração. Em 16 de janeiro de 2019, o elevador bateu seu recorde de viagem em um único dia, com 33.850 passageiros.